A vitória ainda é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando o nosso Rei. Rei bendito. Evangelho de Jesus, segundo a Escritura São João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 20, e versículo de número 19. Quem achou, diga: Deus é amor. Deus é amor. Eu vou ler o 19, a igreja leu o 20, que está escrito assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Vinde à igreja. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22 a igreja. E havendo isto, assombrou-se eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Se assente fazendo favor. Alguém está feliz nesta noite? Amém. A igreja está aqui para dar glória ao Pai. Irmãos, esse capítulo 20 é um dos capítulos mais importantes das Escrituras. Por quê? Porque é o capítulo da ressurreição de nosso Senhor. Haja vista que a igreja, ela não comemora em si festas naturais, mas a nossa esperança está no que o apóstolo São Paulo diz em Corinto, capítulo 15, onde ele ensina que se Cristo morreu e não ressuscitou, logo a nossa fé é vã, é vazia, não há esperança. Mas se o nosso Senhor morreu e ressuscitou, logo a nossa esperança está exclusivamente naquele que venceu a morte. Esse capítulo aqui é o capítulo que relata que a Escritura havia informado que o Messias, ele, após ser crucificado, após ele ir para o sepulcro, a promessa do Pai havia de se cumprir. O Espírito que ressuscitou a Jesus, ele não somente traria Jesus de volta à vida, mas ele confortaria aqueles que nele depositou a sua esperança. Visto que a narrativa bíblica ela é clara, nos tempos bíblicos quase 2000 Messias apareceram, todos falsos, se rebelaram contra Roma, foram mortos, estão lá até hoje, mas somente o nosso Messias está com o sepulcro vazio, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. E sendo Cristo aquele que venceu a morte, automaticamente o maior adversário da humanidade é a morte. A morte alcança negro, branco, pobre, rico, pequeno, grande, famoso, desconhecido. A morte não respeita a classe. A morte alcança a todos. Mas nós, que estamos no nosso Messias, temos a convicção que o nosso Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, e se a morte é o maior adversário da humanidade, nada pode segurar, nada pode amarrar,
nada pode deter aquele que venceu a morte. Os discípulos, eles estão em uma casa. O verso 19, é claro, mostra que eles estão em uma casa com medo dos líderes judeus. Por quê? Porque se os líderes mataram o Messias, era normal ir atrás dos seus seguidores. Só que eles haviam esquecido que não foram os homens que mataram Cristo, foi Cristo que entregou-se voluntariamente ao Pai para livrar a humanidade da condenação eterna. Os discípulos, os aprendizes, eles estão em uma casa reservada. E a Bíblia informa que eles estão em uma casa trancada, eles estão com medo dos líderes religiosos e atrás deles para também encarcerá-lo e posteriormente o matarem. E a Bíblia informa que eles estão em uma casa com medo. Eles estão trancados. E a tranca não é por fora. A tranca é dentro da casa pela parte interna. Eles estão seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que o Messias disse: ferirão o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E se cumpriu. Quando prenderam o Messias, os discípulos fugiram. Mas o Messias havia dito a ele: vosso mestre vai padecer, vai ser entregue na mão dos gentios, ele vai sofrer, mas ele voltará com vida. O que aconteceu? Os problemas decorrentes daquela semana obscureceu a promessa. Pega esse conselho aqui. O medo tem o poder de apagar o que Deus falou ao seu respeito e dos seus seguidores. Jesus havia dito que ele ia ressuscitar, mas eles estavam com medo, estavam numa casa trancado. E aqui eu quero frisar que a função do medo é essa. A função do medo é fazer você não crer naquele que te chamou. A função do medo é te prender em um quarto espiritual. Por quê, pastor? Porque o medo normalmente quer prender quem está debaixo de promessa. Normalmente o medo, ele quer deixar a pessoa amarrada, limitada, trancada, porque o medo sabe que quem prometeu é fiel. O medo não pode atingir quem prometeu, mas o medo pode atingir quem recebeu a promessa. Só que eu estou feliz, por quê, pastor? Porque o medo pode tentar nos trancar, mas o medo não tranca o dono da promessa. E é por esse caminho que eu quero, por meio da palavra viva de Yahvé, confortar os vossos corações. Os discípulos, eles estão em uma casa. Primeira coisa, Jesus não mandou eles ficar trancados. Ô pastor, se o Messias não mandou, quem botou ele lá? O medo. Existe casa que nós estamos que Deus nunca criou para que estivéssemos. Existe moradia nossa que estamos morando. Às vezes pagamos até aluguel, mas Deus não está dentro dela. Se nós lermos com atenção essa passagem, vamos observar pelo escritor que a casa tem pessoas, a casa tem discípulos, a casa tem tranca, a casa só não tem Jesus. Só que a Bíblia informa que eles estão trancados. Outra coisa, não foi os judeus que os trancaram, não foi a casta religiosa, não foram os sacerdotes, foi o medo que colocou na mão deles uma chave, e eles trancaram a casa por dentro. Só que a Escritura informa que eles estão fechados. Primeira coisa que o medo faz, te colocar em uma casa que Deus nunca mandou você entrar. A segunda coisa que o medo faz, havia uma promessa para os seus discípulos, que eles
deveriam estar em Jerusalém para receberem o revestimento para fazer a obra. O que é que o medo estava fazendo? Não queria que eles fossem para Jerusalém, porque a função do medo é essa: se o povo for para Jerusalém, a promessa vai cair como fogo. Mas se eles ficarem na casa, vão ter promessa, mas não vão desenvolver. Vão ter promessa, mas vão ficar travados. O medo travou. Não saíam de casa, comeram dentro da casa, bebiam água dentro da casa. Eles nem botavam a cara na janela. É porque, pastor? Porque eles estavam com medo dos homens. Só que a Bíblia diz que tudo isso estava sob os olhos do dono da obra. Eu quero aqui aplicar que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eles estão com medo, mas o dono do mundo está de olho neles. Eles estão acovardados, mas o dono da obra sabe aonde eles estão. Eles não têm poder de sair, mas quem prometeu tem poder de tirá-los. E aqui eu quero frisar que existe medos em nossa alma, que você tem a chave, mas não tem força para abrir a porta. Existe medos na nossa alma, que você conhece o caminho da saída, mas não tem estrutura para sair. Mas eu quero aqui deixar uma aplicação para a tua vida. Jesus Cristo sabe aonde está teu medo. Jesus Cristo sabe aonde está o seu temor. E nesta noite, por meio das Escrituras, eu quero lhe afirmar que o medo está te prendendo, mas quem venceu a morte daqui a pouco vai te visitar. Essa aplicação, ela é simples, mas ela requer que os ouvintes coloquem em prática e prestem atenção nesse conselho. Antes do medo chegar, Jesus Cristo disse: vocês serão uma bênção, vou dar poder para vocês, vocês vão ser abençoados, vocês vão ganhar alma. Então, antes do medo chegar, Jesus havia dito que ele seria uma bênção. E aqui eu dou glória ao Pai, é porque o medo chegou, mas quem prometeu se antecipou. E a Escritura informa que eles estão com medo. O medo segura, o medo amarra, o medo limita. E a Bíblia diz que ao entardecer daquele primeiro dia da semana, depois do grande sábado, aleluia, a Bíblia diz que Jesus não somente ressuscitou, mas Jesus foi atrás de quem estava com medo, mas estava debaixo da palavra. Eu quero aqui aplicar que Jesus, ele não recebeu uma intercessão, para ir, mas Jesus sabia que os seus discípulos não tinham força para se libertar, mas quem venceu a morte ia entrar naquela casa no domingo. Eu quero aqui deixar bem claro que a tua casa do medo, tu não pode conseguir, não tem poder para se libertar, mas o meu Jesus vai chegar na tua casa hoje. Eu estou aplicando que você é como eu. Existe medo que é maior do que nós, mas aquele que venceu a morte está chegando aí daqui a pouco. E a aplicação dessa mensagem eles tinham a chave, mas não tinham autoridade para se libertar. Mas quem venceu a morte não tinha chave, mas passava por dentro da parede da porta. Eu quero aplicar que Jesus não precisa de chave para entrar na sua casa espiritual, porque se ele venceu a morte, ele passa pelas paredes, ele passa pelas portas, nada segura ele. E aqui eu quero aplicar: pastor, a minha chave não está resolvendo, mas quem venceu a morte resolve. Pastor, o meu medo é maior do que eu,
mas não é maior do que aquele que disse: eu ressuscitei para nunca mais morrer. E aqui eu quero deixar para o teu coração que o Messias, ele aparece de repente. O termo eles estão sentados, se tremendo, desesperado, mas de repente o dono da igreja aparece. Eu aplico sobre a tua cabeça nesta noite que o de repente de Jesus vai chegar na tua casa. Eu aplico que nesta noite o de repente de Jesus vai chegar na tua casa, aonde tem casa, aonde tem gente, aonde tem chave, mas não tem Jesus. Mas ele não vai deixar uma casa sem a presença dele. E a Bíblia diz que o Messias ele chega. Igreja, eu falei aqui 2 vezes e pouca gente entendeu. Jesus não tinha chave para entrar. Jesus não chutou a porta para entrar. Jesus não usou o chaveiro para entrar. Jesus não usou a marreta para entrar. Ele passou pelas paredes. Está entendendo que o seu medo pode aprisionar você, mas não vai limitar o poder de Jesus na tua alma. Eu estou aplicando que ele passou pela parede. O medo estava prendendo os aprendizes, mas o medo não tinha poder sobre o mestre. E aqui eu quero aplicar: não tenha medo nesta noite. Aleluia. Ô pastor, eu vou morrer aqui nessa casa? Não vai morrer nada. Quem venceu a morte vai te visitar nesta hora. Pastor, qual é a função do medo? É não deixar você andar. Porque eles não andaram em Galileia e não andaram na cidade. O medo faz a pessoa não andar. Mas quem venceu a morte libera uma aplicação sobre a igreja. O medo quer te amarrar, mas o libertador vai te soltar hoje. Eu quero aplicar que o medo faz você não viver o que Deus tem. Mas quem está nessa casa diz: você vai viver, porque o que sai da minha boca não cai por terra. Eu estou aplicando para você que está aqui hoje, meu Deus, e não quer ser somente um membro, somente alguém que vem para a igreja, quem canta os males se espanta. Eu estou aplicando que você não é discípulo, você não é apóstola, não é apóstolo, mas Deus te chamou para alguma obra. Eu estou aplicando que o medo alcança qualquer um, mas quem sabe para aquilo que Deus chamou se prepara. Ele tem as mãos e os pés furados, e ele vai chegar nessa casa nesta noite. Aleluia. E a primeira coisa que ele fez foi essa aqui: paz seja convosco. A expressão paz é essa. O medo quer deixar você esturbado, mas a minha paz garante: tenha comunhão com o Pai. Quem tem comunhão com Deus, o medo pode bater, mas a paz diz: mete o pé porque o conforto chegou. Quem tem comunhão com Deus, o medo pode até dar berro, mas a paz diz: eu não ocupo espaço com você. Mete o pé, medo, porque a paz que excede todo entendimento está chegando aí agora. Nesta noite, se alguém tem promessa, prestai atenção nessa palavra. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: receba a minha paz, porque esse medo é intruso, mas a paz é promessa. Receba a minha paz, porque o medo diz: Deus não é suficiente, mas a paz diz: ele ressuscitou no terceiro dia. A função do medo é não deixar você sair dessa casa, mas Jesus Cristo libera a primeira palavra sobre os discípulos: recebeis, paz seja convosco. E aqui eu quero aplicar: quem crê pega, paz seja sobre a tua alma agora. Eu aplico: alguém que tem paz, ele toma uma paulada, mas diz: caminhando eu vou para Canaã.
Alguém que tem paz, ele tem problema na vida, mas ele diz: quem prometeu não é moleque, está comigo até o final. Aquele que tem paz, ele pode até chorar, mas vai se cumprir. Bem-aventurados que choram, porque o príncipe da paz consolará a tua alma. Aquele que tem paz, ele não vive momento de microfone, momento de evento, de culto, porque ele sabe que Deus não mora em criações humanas, Deus mora em vasos de barro. Quando nós temos a paz, aleluia, meu Deus, eu estou aplicando aqui, quem tem ouvido recebe isso aqui. O capeta quer deixar você uma ovelha perturbada, uma ovelha inquieta, uma ovelha insatisfeita e murmuradora, mas o dono da igreja diz: paz seja convosco. Eu estou aplicando, recebe isso aqui, meu Deus, paz seja com a vossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. E ele libera essa paz. Meu Deus, pastor, se tem paz na casa, tem esperança, porque toda a paz que vem de Deus, você descansa, porque fiel é aquele que promete e cumpre a sua palavra sobre a nossa cabeça. Quem tem paz vai para a rede espiritual e crê, confia no Senhor, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo não cumpriria, se ele determinou não cumpriria, receba nesta noite aquilo que o diabo não pode te dar, é a paz de Jesus de Nazaré. Receba nesta noite aquilo que um termo de R$1.000, uma mesa cheia de carne, uma carne de 50 andar não pode te dar, é a paz de Jesus Cristo. Receba nesta noite o que uma sandália de R$10.000, um carro de 1 bilhão não pode te dar, a paz, a paz, a paz que excede todo o entendimento nesta noite. Alguém tem garganta para levantar agora? Deus está orientando para a igreja que quem está debaixo de promessa recebe essa palavra agora. O Eterno está prometendo para a igreja: receba a minha paz. Por quê, pastor? A primeira paz é você saber, se Jesus ressuscitou, se o sangue purifica, eu tenho paz com Deus. Quem tem paz com Deus aqui, meu Deus? Quem tem paz com Deus aqui? A pergunta fica: operando Jeová, quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Recebe? Quem tem paz com Deus, o capeta tenta botar o dedo, ele tenta te acusar, e você diz: eu tenho comunhão com o homem das mãos furadas, eu vou avançar. Alguém está me ouvindo aqui? Recebe essa aplicação agora. Depois que ele disse paz, ele mostrou as mãos, aleluia, e ele mostrou os pés. Por quê, pastor? Porque ele estava dizendo: eu sou aquele que fui pregado, eita glória, eu fui para o sepulcro, mas eu venci o pecado, o diabo e a morte. Estou aqui para abençoar vocês. Eu estou aplicando, quem tem ouvido recebe aqui. Eu estou pregando que Jesus, ele tem as mãos furadas, e as mãos furadas simbolizam: eu sou o sacerdote que intercedo junto ao Pai em favor do povo que está debaixo de promessa. Jesus tem os pés furados, mas por que, pastor? Porque se os pés são sangue, a mão são sangue, é porque tem poder na terra, e tem poder no céu, e tem poder sobre a igreja. Eu estou aplicando, alguém está me ouvindo aqui? Receba essa palavra agora. Espírito do inferno, não adianta o nosso Jesus vai levantar com poder e autoridade. Eu estou aplicando aqui, você que me ouve, preste atenção. Não adianta o diabo falar que você vê a ferida rebentada, manqueca. Jesus restaurou teu vaso há 2 anos atrás. Eu estou aplicando aqui
aqui nesta noite, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: as casas que estão acorrentadas, Jesus vai arrebentar com as almas do capeta hoje. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu garanto: algumas ovelhas estão com medo, estão tensas, estão oprimidas. Fique em paz. O que tu não pode fazer, o meu Jesus vai fazer na tua vida hoje. Ele vai entrar com poder nesta noite. Após ter ressuscitado, mostrou as mãos furadas, mostrou os pés furados. A Bíblia diz que quando eles viram, eles se encheram de alegria. Por que, pastor? Porque eles reconheceram: nós estávamos perturbados porque ele não estava na casa, mas já que ele chegou na casa, é momento de adorar e bendizer o nome do Senhor. Quantos creem que o Messias está na casa agora? Quantos acreditam que ele está visitando seu medo agora? Aleluia, meu Deus. Eu já li isso aqui. Eu estou pregando para você. Eu não vou fazer a obra. Eu sou muito ruim. Eu não sei falar. Não tenha mente boa, conversa do capeta. Se fosse para Deus chamar gente qualificada, ele não enviava Jesus para morrer na cruz. Oh, glória! Ele disse: eu não vim para gente boa, eu vim para gente ruim, eu vim para os doentes, porque eu sou médico dos médicos nesta noite. É você que está debaixo de promessa, levante as mãos agora. Eu estou pregando para você, terra. Se prepara, as suas misérias, os seus medos, as suas indiferenças, o céu vai suprir tuas necessidades para a obra. Mas você não vai ficar sentado aqui à toa. Quem está ouvindo, receba agora. Você não vai ficar aqui à toa, não. O Espírito de Jesus Cristo vai soprar poder no teu vaso nesta noite. Eu estou aplicando. O Alexandre nada tem, mas o céu tudo tem. Recebe. A igreja nada pode, mas o céu tudo pode. A igreja não tem bagagem, mas o povo da promessa tem bagagem. Eu estou aplicando que quem crê já começou a descer fogo para queimar correntes no medo sobre algumas ovelhas. Porque Deus está dizendo para você: não é o teu recurso, não é a tua oratória, não é a tua bagagem, não é o teu cargo, não é o tempo de igreja. É a minha graça, 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 é a minha graça. Quem está ouvindo recebe. É a minha graça, é a minha graça que vai entrar na tua vida e vai te dar capacidade sobre a tua cabeça. Tem vencedores desta noite aí. Eita glória! Bendito seja o nome de Jesus. Eu adoro o eterno de Israel. Bendito seja o general de batalha. Adorado ao grande na massa. Poderoso ao libertador da igreja. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus que alimenta quem está com fome. Quem está com fome, receba agora. Ele é o Deus que visita os encarcerados. Está te visitando aí agora. Ele é o Deus que levanta os oprimidos. Está queimando a opressão agora. Ele é o Deus que não deixa você frio, porque Ele é santo e também é fogo para acender teu vaso na noite deste dia. Recebe o Deus, já estou recebendo. Quem crê que Ele ressuscitou? Quem crê que Ele vive? Quem crê que Ele está na casa? Eu vou deixar você por alguns segundos. Tem coisa boa que vai descer nessa casa, né? Alguém está ligado aí, terra? Tem coisa boa que vai descer na casa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus vai soprando mais, Jeová. Hoje é noite de vitória para a igreja. Eu estou pregando para as ovelhas. Não adianta, bicho ruim. A igreja vai vencer por meio do sangue de Jesus de Nazaré. Eu estou aplicando quem tem ouvido, receba. Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, aleluia, eu também vou enviar vocês para uma grande e poderosa obra. Quem está me ouvindo aqui, recebe esse conselho. O Messias disse: assim como o Pai me fez ser vencedor, eu também vou fazer vocês vencedores na obra. Meu Deus, recebe essa igreja. Assim como o Pai me fez, eu
sucesso. Recebe agora. Assim como o Pai me deu vitória contra o capeta, vitória contra o mundo, vitória contra a carne, vitória contra o pecado, eu também vou dar poder a vocês. Para vencer capeta, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo e ter uma vida poderosa na presença do Espírito. Eu estou pregando para a igreja que não entrou aqui só para ter vitória, livramento na família, cura divina. Eu estou pregando para você que sabe, Deus me chamou para alguma coisa, meu Deus me chamou para alguma obra poderosa na terra, e o Eterno está decretando nesta noite, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também vai enviar a igreja para ser vitoriosa nessa terra. Quem tem chamado aqui? Quem tem chamado aqui? Meu Deus, eu estou pregando não para intruso, não para intrometido, porque firma você estuda, você faz curso na firma, você faz prova e entra. Igreja é só para quem é chamado. Pegou a terra, quem é chamado? Meu Deus, Jesus Cristo disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vade e dê fruto, e fruto permaneça em vós. Quem está pegando essa palavra aí? Já tem mão levantada na casa? Já tem mão levantada na casa? Quem sabe que Deus te chamou, terra? Pastor, Deus me chamou, ou para encher o copo d'água, ou para ir para a igreja, ou para cantar, ou para pregar, ou para interceder, expulsar capeta. Eu não sou intruso, Deus me chamou. Quem quer isso aí? Quem crê que tem utilidade na casa, já vai recebendo o poder que já está caindo. Jesus vai te habilitar a fazer a obra poderosa do Senhor. Oh, glória seja dada a Deus. Pastor, eu tenho dificuldade em alguma coisa. Moisés também tinha, e Deus chamou Moisés. Pastor, Jeremias disse, eu sou uma criança, e Deus disse, não diga que você é uma criança. O que eu te mandar falar, tu vai falar, porque o Senhor é com a tua vida. Quem está me ouvindo aí? Eu dou glória ao Pai nesta noite. Por que, pastor? Porque igreja não é bagagem de homem, igreja não é estrutura de homem, igreja não é braço forte de homem, igreja é braço forte de Adonai. Quem pode receber? Meu Deus! Bendito é o Senhor está dizendo, assim como eu enviei meu filho, quem crê, eu também vou enviar vós. Oh, meu Deus do céu, Deus, aleluia! Adorado é o nome de Jesus Cristo. Todo espírito de desistência cai por terra agora. Quem crê nisso? Todo espírito de covardia receba fogo pela palavra agora. Todo espírito que diz que não consegue nada, é Deus que vai te dar graça. Eu estou pregando que Jesus Cristo está na casa e já visitou a igreja com a primeira paz. Receba a paz com Deus e agora receba a segunda paz. Não é, pastor? É a paz para fazer a obra. Quem crê, recebe a paz para fazer a obra. A primeira paz é a paz com Deus. A segunda paz é para fazer a obra. A paz para fazer a obra. Porque não adianta o bicho apertar, tentar te prender, botar problema, botar deserto, botar vale, é te apertar, te intimidar. Nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus é suficiente. Meu Deus do céu, aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está me orientando aqui. Algumas ovelhas que entrou aqui, eu queria que fosse todas, mas nem sempre são todas. Mas algumas ovelhas que entraram aqui vão para casa sabendo, Deus marcou vaso para ter sucesso nessa terra. Deus marcou meu vaso
faço e nada vai prender minha chamada. Deus marcou meu vaso, o capeta vai vir por um caminho, mas pela palavra por 7 ele fugirá. Quem está me ouvindo aqui, meu Deus? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor sobre essa casa nesta noite. E após dizer isto, assim como o Pai me enviou, eu também enviei a voz. E tendo dito isto, ele disse: recebeis o Espírito Santo sobre a vossa vida. Bendito é o Eterno. Isso aqui é uma repetição de Gênesis. A Bíblia diz que quando o Eterno mordeu Adão era um boneco, e boneco não se mexe, boneco não se move, mas o Eterno disse: soprarei o meu espírito sobre o boneco. E Adão, que estava no chão como um boneco, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas e Adão se tornou alma vivente. Meu Deus, é muita aplicação isso aqui. A primeira aplicação é: o diabo quer te deixar como um boneco, mas o Espírito vai te botar de pé hoje. O diabo quer deixar você boneco não fala, boneco não respira, boneco não anda, boneco não corre, mas o mesmo que soprou em Adão está aqui hoje. Quem crê? Meu Deus! E ele vai soprar vida no teu ministério aqui agora. Pode receber. Eu estou aplicando o que o capeta disse: vai ficar no chão. A palavra diz: vou te botar de pé. O capeta diz: não vai respirar. Deus diz: vai respirar minha presença. O capeta diz: não vai falar. Deus diz: eu vou abrir tua boca e vou te dar poder espiritual. O capeta diz: vai ser um Zé Ninguém. E Deus diz: eu te levantarei para fazer a diferença. Quem pode receber já vai cair vida sobre a casa. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Por segundo, quem tem a conta para levantar os céus agora, levante as mãos agora e adore. Eu estou aplicando quem está debaixo de promessa e agora eu estou aplicando que depois que Deus soprou vida em Adão, ele se tornou um homem e começou a andar. Pega essa aplicação aqui. O capeta quer te deixar a pessoa sem vida, frouxa, amargurada, acorrentada, oprimida, mas o céu está dizendo: eu vou fazer teu ministério andar. Eu vou fazer tua chamada desenvolver. O diabo quer te deixar com esterilidade, mas o céu vai fazer tu produzir esta noite. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém tem glória para dar? Alguém tem luta para dar? Alguém pode me dizer: já está caindo vida sobre os passos, tu não serás um boneco nessa terra. Deus soprará vida sobre ti. Aleluia! Bendito é o Senhor. Adorado é Deus. Glorioso é o Eterno. Oh meu Deus do céu, eu costumo dizer que a unção é para brincar, tá? Tem gente alegre em culto, dá salto mortal, mas quando acaba a vida é morta, a vida é xoxa. Deus não brinca com igreja. Se tem presença aqui, tua vida vai ser outra. Se tem presença aqui, quem estava no chão, a presença vai te fincar na presença. Se Deus está presente aqui, quem não estava falando, Deus abrirá suas cordas vocais. Se tem presença aqui, quem não está voltando, Deus está dando poder. As tuas pernas vai ser mais forte do que quando você entrou aqui hoje. Vai voltar para casa com uma perna nova, recebe. Vai voltar
ande entre nós. Esse negócio de eu tenho o Espírito Santo, mas não consigo andar. Eu tenho Espírito Santo, mas não consigo ler. Para ver João milagre. Para vencer pecado. Esse Espírito não é do céu. Quando o Espírito é de Deus, você pode ter luta, mas o céu te habilita a vencer. Quando o Espírito é de Deus, você pode verdar, mas o céu não vai deixar você verdar. Quando o Espírito é de Deus, tu pode estar na crise, vai para o monte, fecha o quarto, chora, grita e o céu volta a te levantar com autoridade. Quando o Espírito é de Deus, quem tem ouvido receba agora, igreja. Quando o Espírito é de Deus, o mundo não te esfria, recebe. O capeta não te para, recebe. O pecado não te amarra, pega, porque Deus é maior, é maior, é maior, é maior. Eu vou deixar você por alguns segundos engrandecer. Eu vou deixar você por alguns segundos engrandecer. Quem tem garganta para glorificar, recebe agora por alguns segundos. Glória! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! 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 Quem crê, quem pode receber? Eu estou aplicando esse desgraçado que está lutando contra a tua casa. Deus está dizendo: a tua casa pode ser de palha, mas quem está dentro é a rocha. Recebe. Esse demônio que quer botar você a camada e a camada não vai fazer a obra. O céu vai te visitar na tua cama e vai te dar saúde para favor Deus na obra. Eu estou pregando para você que é simpatizante, gosta do cântico, mas Deus te chama para o meio. Meu Deus, porque aquele homem da mão errada não faltava sinagoga, mas só foi restaurado quando foi pro meio. Quem vem? Quem vem comigo hoje? O meio da palavra, o meio do compromisso, o meio da aliança, tem restauração! Fique em pé, fazendo um favor. E tendo dito isto, disse: recebeis o Espírito. Pastor, qual foi a função de receber o Espírito? É simples. Jesus deu 2 sopros. O primeiro sopro era para sair da casa. E o segundo sopro era para receber revestimento para fazer a obra. Eu vou ficar hoje pelo primeiro sopro. O primeiro sopro faz você sair dessa casa que o diabo preparou. Mas quem tem chamado não vai ficar debaixo da cobertura do capeta. Quem me ouve aí? Se Deus te chamou, tu não vai ficar debaixo da cobertura do capeta. Aleluia. Quando ele soprou o Espírito, eles tiveram poder de abrir a porta e irem para Jerusalém. Alguns aqui ainda não podem ir para Jerusalém para ter o revestimento hoje, mas Deus te liberta hoje. Recebe poder para ir para Jerusalém, porque depois que você for, vai ter uma campanha de 10 dias. Quem pode receber? A autoridade de hoje é: eu estou te tirando do campo do medo para tu caminhar para dentro da campanha de oração. Eu quero que você, se puder, segurar a mão dessa pessoa. Glória! Aleluia. Aleluia!
Glória a Deus. Ô pastor, vai fazer o que agora? Mágica? Não, quem trabalha com mágica é feiticeiro. Vai inventar o quê? Quem inventa está com capeta. Eu vou orar em cima da palavra. Jesus Cristo disse: se dois entrarem em concordância acerca de qualquer coisa na terra, crendo, recebereis. E a oração minha é essa: Deus, eu não quero nenhuma ovelha trancada na casa do medo. Por quê? Porque quem prometeu ressuscitou. Ore agora, porque o espírito do medo que estava te cercando já foi embora. Você vai orar para Deus te dar força agora. Começa a orar. Você que tem chamado é de Deus que tem medo. Você que tem medo de errar. Eu quero ministrar, mas se eu errar, todo mundo erra, meu filho. Você que quando começa um tempinho andando, o povo toma de novo, levanta a tomba, o espírito do medo quer arrancar a tua fé. Se tu orar hoje, vai se levantar para nunca mais tombar. Aleluia. Ore. Cavernas do medo serão quebradas agora contra a igreja. Fortalezas mentais do medo sejam quebradas agora. Não é pela minha voz, é pela palavra. Espírito do pavor, do assombro, nós estamos em concordância agora em Jesus. E a igreja está concordando na terra em oração. E se mais de um concordar na terra, ai meu Deus do céu, há uma unção aqui de libertação, irmão. Pegue essa autoridade e ore agora. Em nome de Jesus Cristo, vai orando aí. Espírito do pavor, espírito do assombro, você que se acha uma pessoa capaz, fique em paz, somos dois. Quem capacita é o dono da igreja. Espírito que apavora crente, você é crente e não consegue orar em um quarto escuro, tem problema, se assusta à toa, é para você que tem a vitória hoje. Aleluia! Você que está aqui hoje comigo orando, Espírito de Deus, e você já está há muito tempo na igreja e sabe que Deus chamou para alguma, Deus te chamou. Você vai intrujar, Deus te chamou. Você que está me ouvindo agora e sabe, meu ministério está atrasado porque eu estou com muito medo. Tem muito medo, pastor. Hoje é noite, o teu Senhor ressuscitou. Ora agora para a tua chamada. Aleluia. Olha a unção aqui, irmão, de libertação e crente, tá? É pra crente, isso aqui é pra crente mesmo. Deus vai soprando. Aonde o sopro de Deus chega, a poeira do medo tem que ir embora. Aonde o vento de Deus chega, a cinza tem que ser removida. Aonde o sopro de Deus chega, o espírito da dúvida vai fora. Recebe, quem é jovem está orando, recebe agora. Seja
hoje. Eu confirmo, tu pecarás com autoridade. Quem crê? Pode ensaiar os teus louvores, vai cantar que vai na graça. Quem não é de cantar e de ministrar, mas é poderoso em intercessão, Deus te marcará. Cabeça agora, pode receber, igreja. Maior é Deus sobre a tua cabeça, agora pode receber. Maior é Adonai sobre a tua alma, receba agora. Perturbações aqui vão encerrar. Gente que tem liberdade para orar nos cultos, mas você sente muito medo na sua casa. É um espanto noturno. Mas eu tenho uma aplicação para a tua vida. Quem crê, recebe agora. O espanto noturno está sendo dissipado pela luz da vida hoje. Jesus é a luz da vida. Recebe agora! Sai do nosso quarto, quem crê? Sai da nossa sala, quem crê? Sai da cozinha, quem crê?